que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. Agora, imagina os Estados Unidos fazendo uma investigação séria sobre a Odebrecht. Olha, Serrão, vai feder e vai feder muito. Vai chegar até aqui, esse fedor, né? E muita gente vai começar a se complicar de novo. De novo, né? Quem quiser pagar para ver, pode se dar mal, pode quebrar a cara, porque o Lourão não tá de brincadeira, acabou a palhaçada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Trump revira caso Odebrecht nos Estados Unidos e pode ter inacreditável surpresa. É isso mesmo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, iniciou uma revisão do acordo de leniência firmado com a Odebrecht relacionado às investigações da Lava Jato. A ação foi formalizada nesta quinta-feira por meio de uma carta enviada por Edward Martins, procurador assistente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Andrew Weissmann, seu antecessor no cargo. No documento, Martins solicita explicações sobre os procedimentos adotados durante as negociações do acordo estabelecido em 2016. O procurador estabeleceu o prazo de 7 de outubro para receber os esclarecimentos após Weissmann ter ignorado uma comunicação anterior enviada em março. Martin, que conduz investigações sobre possíveis abusos de poder durante governos democratas, questiona aspectos específicos da estruturação do acordo de leniência com a construtora brasileira. Um dos pontos críticos apontados refere-se à consolidação de informações por país, sem detalhamento dos contratos com sobrepreços, o que dificulta a compensação às vítimas. Em 2016, a Odebrecht formalizou um acordo judicial com autoridades dos Estados Unidos, Brasil e Suíça, admitindo o pagamento de 788 milhões de dólares em propinas a políticos, autoridades repartidos em 12 países. Para encerrar as investigações, a empresa concordou em pagar multas de 3,5 bilhões de dólares. Desse montante, 2,5 bilhões de reais foram destinados ao Fundo da Lava Jato, posteriormente dissolvido pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. No Brasil, o ministro Dias Toffoli invalidou todas as provas apresentadas pela construtora em seu acordo de leniência, resultando na anulação das condenações de Marcelo Odebrecht e outros executivos. Agora no Braddock Show vamos para a guerra, mas uma guerra também contra a corrupção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob Donald Trump, está reexaminando um acordo de leniência da empresa Odebrecht, que foi firmado em 2016. A empresa já até mudou de nome, agora se chama Novanor, mas o procurador Edward Martin enviou uma carta no dia 24 de setembro cobrando explicações de Andrew Weissmann sobre a negociação. Martin questiona por que o acordo listou corrupção por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos, impedindo países vítimas de obterem a reparação. Em outros casos, como Embraer, Glencore, o Departamento de Justiça preservou informações detalhadas e garantiu a restituição às vítimas. A Odebrecht pagou 3,5 bilhões de dólares em multas, sendo 2,5 bilhões para o Fundo da Lava Jato, depois desfeito pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli anulou todas as provas da empreiteira no Brasil, liberando Marcelo Odebrecht e outros executivos. Mas, em vários países do exterior, o bicho está pegando. E agora, Rodrigo Constantino também pode pegar lá nos Estados Unidos da América. O bicho pode pegar para o Brasil, né, principalmente. O Peru está na lista e já se manifestou a respeito disso. Eu acho que o DOJ vai reabrir mesmo as investigações da Odebrecht e vai descobrir coisas incríveis, né? Vai descobrir a planilha de corrupção que o nosso editor do país, Toffoli, destruiu, vai descobrir a cadeia de felicidade envolvida nisso, e vários países. Não vamos esquecer que o Lula mandou um avião da FAB buscar
ex-primeira-dama do Peru, que está acusada em corrupção justamente num caso da Odebrecht. Então, a Odebrecht gerou problemas já no mundo todo. No Brasil, ela foi zerada. No Brasil, é como se não tivesse acontecido, porque a turma do STF, em especial o Dias Toffoli, mas outros, resolveram declarar guerra não à Odebrecht, mas ao combate à corrupção da Odebrecht. Né? Então, eles realmente apagaram os rastros, devolveram a liberdade para todos os envolvidos, não tem mais ninguém cumprindo pena por conta desses escândalos de desvios bilionários. Né? Agora, imagina os Estados Unidos fazendo uma investigação séria sobre a Odebrecht. Olha, Serrão, vai feder e vai feder muito. Vai chegar até aqui, esse fedor, né? E muita gente vai começar a se complicar de novo, porque eu quero lembrar, né, que as pessoas esquecem, a memória é curta, a gente vai focando no que está vivendo no dia a dia, mas a Operação Lava Jato foi um marco no Brasil e alimentou a esperança do povo brasileiro no fim da sacanagem, no fim da impunidade dos peixes graúdos. Ali o Marcelo Odebrecht acabou preso, cumpriu pena preso. Né? Vários bagres e peixes muito maiores, tubarões, né, barracudas, vários foram para trás das grades, com desvios de bilhões. Tinha a planilha da Odebrecht com apelidos. A Narizinho, que é a Gleisi Hoffmann, o Nervosinho, que é o Lindbergh Farias, e por aí vai. Né? Quer dizer, não, o Nervosinho acho que era o Eduardo Paes, agora nem lembro. Né? Mas tinha apelidos, cada nome dos envolvidos que recebiam dinheiro desse escândalo, né? Que foi uma fortuna, 700 e poucos milhões de dólares que estão sendo investigados agora, porque nos Estados Unidos também houve ali, pelo visto, um acordo de leniência camarada, que poupou muita coisa que não precisava ter poupado. É isso que eles estão pensando em reabrir. Então, não importa que mudou o nome, não importa que mudou o comando, é a mesma empresa, são os mesmos esquemas rastreados, e os Estados Unidos, dessa vez, um país sério, indo atrás dos corruptos. Eu, se fosse um deles, não ia dormir tranquilo, não. Donald Trump notificou o Congresso dos Estados Unidos de que começou, de verdade, um conflito com os cartéis de drogas. É isso. Donald Trump notificou formalmente o parlamento norte-americano de que os Estados Unidos estão em conflito armado oficialmente com os cartéis de drogas. A comunicação classifica suspeitos de contrabando como combatentes ilegais, segundo o documento divulgado pelo The New York Times. A notificação justifica 3 ataques militares americanos em embarcações no Caribe mês passado, que mataram 17 pessoas concretamente envolvidas com narconegócio. O governo enquadra operações não como execuções extrajudiciais, mas como atos de guerra contra organizações terroristas. Rodrigo Constantino, era esperado que isso acontecesse. O Donald Trump fez uma promessa de campanha formal de que isso aconteceria. Ele não está trazendo novidade nenhuma, está apenas cumprindo a palavra dele. Pois é, Serrão, ele tem sido bem transparente nisso, né? A questão das drogas aqui, do fentanil e outras drogas, tem sido um assunto muito discutido, porque está ceifando milhares e milhares de vidas de jovens, e ele falou que ia reagir contra isso. Né? Uma das questões era a fronteira, mas ele iria para além da fronteira para guerrear com esses cartéis. Né? Então, está cumprindo uma promessa de campanha, sim. Eu me lembro daquele filme com Harrison Ford, dos nossos tempos, né? Aquele Perigo Real e Imediato, que as Forças Armadas americanas fazem uma guerrinha particular ali contra um dos cartéis, mas por questões pessoais. O presidente quer vingar um amigo dele que foi morto num iate, por aí vai. E aquilo tudo é feito sem transparência nenhuma. No final do filme, o Harrison Ford é o mocinho que denuncia, né, bota a boca no trombone, dos abusos de poder ali do Deep State, digamos assim. Mas o Trump está sendo transparente. Ele está mostrando quais são os alvos, por que tem que alvejar essa turma, né, e que não está de brincadeira. Os Estados Unidos está sendo invadido, né, por drogas e os cartéis ficam com muito poder mandando essas drogas para destruir toda uma nação. Né? No passado,
já foi assim, né? Guerra, né? A guerra do ópio e tudo mais. Então, o Trump está cumprindo a palavra dele e isso pode, muito em breve, Serrão, ainda não é o foco, mas muito em breve, porque vai seguindo o rastro do dinheiro e das drogas, né? Isso pode esbarrar eventualmente no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil não é um grande produtor de drogas, mas é um relevante distribuidor. Então, não descartaria se daqui a um tempo os Estados Unidos estivessem detonando aí embarcações, aviões que saem do Brasil para levar droga por aí. Então, de novo, né? Quem quiser pagar para ver, pode se dar mal, pode quebrar a cara, porque o Lourão não está de brincadeira, acabou a palhaçada. Alexandre Ramagem, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do planeta. Ou seja, aqui também tem que ter um combate ao vício, tem que ter um combate a esse narconegócio. Essa ação do Trump beneficia o Brasil, mesmo com o governo brasileiro não demonstrando nenhuma boa vontade para resolver esse problema? Serrão, beneficia, lógico, muito o Brasil. Não beneficia esse governo, né, que só age com agendas, com benevolência com criminosos, com liberação de drogas, né? O Brasil é tido como um país de passagem, com vasta extensão territorial, temos uma agricultura que serve ao país e ao mundo, mas ele ainda é um país de passagem de drogas e muito fica aqui em nossas cidades, estragando, detonando famílias e a sociedade. Como o Constantino colocou, de um filme, né, do Harrison Ford, eu coloco o filme Traffic, do Michael Douglas, com Benício Del Toro também. O Michael Douglas é um alto autoridade do governo americano que enfrenta o combate às drogas, e a filha cai para a heroína, e o Benício Del Toro é justamente um policial ali do México, enfrentando e convivendo ali com os cartéis. Chegou a hora mesmo de enfrentar o problema de forma devida. O governo Trump está correto em colocar como uma questão de Estado, como uma questão de guerra. Infelizmente, todas as políticas de combate interno e de fronteiras não dão certo. São verdadeiras organizações criminosas de alta periculosidade, de grande armamento, de logística enorme, com muito financiamento, muitos recursos terroristas mesmo, que eles estão enfrentando e temos que enfrentar no mundo inteiro. Quando a gente vê o México nessa situação, a Venezuela é um narco-estado, o colombiano Petros, né, ao lado do Lula, defendendo a legalização das drogas no mundo, a gente sabe que o americano está se preparando para guerras, realmente, guerras que estão levando o americano a isso. Do contrário, o mundo entra no caos. Não apenas na questão da Ucrânia, a questão Hamas, Irã, chegando em China, mas a questão da América do Sul. É o celeiro, sim, é o berço aqui também da civilização ocidental nova, junto com os americanos, que eles não podem perder na geopolítica. Nós somos todos muito importantes. Então, eles estão vindo para dar um jeito e nós torcemos para isso. México, Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil. Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a Lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer.
Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções, basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Sim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer... É essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. O Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira, tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas, Visa, Mastercard, Diners, são todas americanas. Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Vocês não sancionam isso não. Mas agora, eu quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky, Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky, as pessoas jurídicas, o Instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. Por que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros, os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes e a esposa dele tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, né, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Ou vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então, continua, vamos vendo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show,
uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar, não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada. A Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, cara, é a seguinte... Peraí. Essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão para cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando para manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar. Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, meio que um pouco das sanções mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala, então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. A verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né?